Olá, eu sou a Melissa e ontem você ouviu um pouco sobre dois sabotadores muito importantes, o prestativo e também o hiperrealizador. E hoje eu vou falar sobre outros sabotadores para que você possa ir percebendo, na medida em que você faz o seu teste, como eles agem aí na sua vida. É preciso também que você leia os relatórios que saem aí para você. Algumas pessoas estão me mandando assim, tá saindo um relatório em inglês. Você tem como mudar a configuração para que o resultado saia para você em português, ok? Se você não conseguir fazer isso, tente abrir do seu computador, talvez no seu computador você vai ler em português. Se você tiver dúvida a respeito do seu resultado, a respeito do que significa isso, você pode me enviar uma mensagem em direct ou inbox que eu respondo você, ok? Hoje eu fiquei respondendo várias pessoas aqui à noite e eu vi que algumas apresentaram dúvidas. Então, se você tem dúvidas, você pode me chamar que eu te respondo, tá bom? E hoje eu vou falar inicialmente sobre o sabotador insistente. O insistente, eu gosto de chamá-lo de perfeccionista. O insistente é aquela pessoa que leva o perfeccionismo e a necessidade de ordem e de organização longe demais. Ele é pontual, metódico e pode ser irritável, tenso, teimoso e sarcástico. Ele é altamente crítico de si mesmo e dos outros e tem uma forte necessidade de autocontrole e de autocontenção. Ele trabalha além do necessário para compensar a negligência e a preguiça dos outros, e o certo é o certo e o errado é o errado, e somente ele sabe o jeito certo. Se ele não consegue fazer com perfeição, ele nem faz. E os outros costumam ter padrões vagos, somente ele tem os padrões certos. Ele diz para ele mesmo que ele precisa ser mais organizado e metódico do que os outros para que as coisas sejam feitas. Odeia erros e justifica-se dizendo que é uma obrigação dele fazer perfeito e que depende dele para que ele conserte as coisas do mundo, da família, no trabalho e todas as confusões que ele encontrar na vida. Então leva um grande tempo consertando coisas dos outros ou até mesmo provando que os outros estão errados na forma de fazer o que fazem. Ele se sente bem sendo perfeccionista e costuma sempre dizer que existe um jeito certo óbvio e um jeito errado óbvio de fazer as coisas, e sabe como as coisas devem ser feitas e quer e precisa fazer a coisa certa. Ele tem muita rigidez e inflexibilidade com relação à mudança e aos estilos diferentes dos outros. Ele acredita que o estilo do outro está errado, que tem que ser do jeito dele. E isso traz uma fonte constante de ansiedade, frustração, desgaste nos relacionamentos, porque o outro nem sempre tem esses mesmos padrões. E aí o outro olha para ele e fala, gente, para que isso, né? E o que impede também, muitas vezes, o perfeccionista de atingir seus resultados é que enquanto ele não tem todas as condições perfeitas, ele não dá o primeiro passo. Enquanto ele fica esperando todas as condições, outra pessoa que tem a metade dos recursos dele já está fazendo lá na frente. E aí ele fica com raiva porque o outro faz mal feito. Mas ao mesmo tempo, ele também não faz. Então, o que paralisa o insistente é a perfeição, ok? Ele causa ressentimento, ansiedade, tem dúvida de si mesmo, resigna-se com relação aos outros, tipo, o outro fulano não tem jeito não, fulano vai ser sempre esse desorganizado, né? E o que acontece? Ninguém consegue agradar o perfeccionista ou insistente. Então, isso causa muitos problemas de relacionamento no trabalho e em casa, porque por mais que o outro faça alguma coisa bem feita, para ele nunca foi o suficiente. Essa é uma forma de se sabotar, ok? Agora eu vou falar do sabotador vítima. O sabotador vítima, ele tem um estilo bastante emocional e temperamental, e isso ele utiliza para conquistar a atenção e afeição.
Eu tenho certeza que você tem uma pessoa temperamental na sua família, aquela pessoa que qualquer coisinha que você fala, ela se sente ofendida, né? Ela tem vários melindres e tem um foco extremo nos sentimentos internos, principalmente os sentimentos mais dolorosos. E tem também uma tendência para mártir, né? Se ele é criticado ou mal compreendido, ele se recolhe, emburra, faz um beicinho, né? É muito dramático. Pode ser que ele crie uma situação desagradável num restaurante ou num almoço de família, né? Quando as coisas ficam difíceis, ele pensa em desistir, quer desmoronar, ok? Sufoca a raiva e isso vai trazendo depressão, apatia e uma fadiga constantes, e é inconscientemente ligado a ter dificuldades. Quando ele recebe atenção, tendo problemas emocionais ou sendo temperamental ou mal-humorado, isso para ele é legal, ele se sente bem. Do tipo, se ele tá mal-humorado e alguém vai lá e dá um abraço nele, né? Ele sente que, ok, essa pessoa me compreende. E o que ele pensa? Ele pensa que ninguém entende ele, que coisas terríveis sempre acontecem para ele, né? Que talvez ele tenha desvantagens ou defeitos únicos com relação aos familiares, com relação a ele mesmo. Ele está sempre se sentindo em desvantagem e queria que alguém o salvasse dessa situação. Ele tem sempre um perseguidor. Ele tem sempre alguém que está perseguindo ele em alguma situação e ele é sempre uma vítima em busca de um salvador. Ele tende a remoer sentimentos negativos por muito tempo, lembra de coisas antiguíssimas e se sente sozinho e solitário mesmo quando está perto da família e de amigos íntimos. Por que isso é uma forma de se sabotar? Porque ele desperdiça vitalidade, a vida passa e ele fica nesses processos internos e nesses ressentimentos e não avança. Ele alcança o efeito oposto, porque as pessoas se afastam dele. Quanto mais ele tenta aproximar as pessoas por esses meios, mais as pessoas se afastam, porque os outros se sentem frustrados, impotentes ou culpados por não poderem colocar mais do que um band-aid temporário no ferimento do vítima. Então, se você é vítima, esse momento é muito importante para que você se conecte, né, com isso que eu estou falando. Agora eu vou falar do hiperracional. O hiperracional tem um foco intenso e exclusivo no processamento racional de tudo, incluindo relacionamentos. Ele pode ser percebido como frio, distante e até mesmo arrogante, porque é uma pessoa muito intelectualizada. Possui uma mente completamente ativa e muito intensa, e às vezes ele passa por até ser dissimulado. Ele é reservado, pouquíssimo emocional, né? Não fala de seus sentimentos e deixa muitas pessoas sem entender quais são os seus sentimentos mais profundos. Ele não se relaciona profundamente, está sempre na superficialidade. Em geral, ele mostra paixão por ideias, prefere observar a loucura de todo mundo que o cerca e analisa de longe. Ele não se envolve muito. Ele pode perder a noção do tempo graças à sua intensa concentração. Isso é uma parte boa, porque ele tem a capacidade de se concentrar muito, né? E tem uma tendência forte para ceticismo e debate. Ele não acredita no que falam com ele debate sempre, ele sempre sabe os números, ele sempre sabe mais do que todo mundo. A mente do racional é onde ele está. Os sentimentos atrapalham e são irrelevantes. Alguns hiperracionais são tão racionais e pensam que os outros são irracionais e medíocres, são pessoas inferiores a ele. Bom, ele mais valoriza a sabedoria, o entendimento e o discernimento. E o que é que a mente racional, né? Por que ele tem problemas de chegar no resultado? Essa mente dele de cientista, extremamente analítico ou planejador, e geralmente com foco em dados científicos e tal, e frio com emoções, afasta ele dos relacionamentos. Limita ele a ter uma profundidade, uma flexibilidade nos relacionamentos, no trabalho e na vida por meio de análise, ao invés de vivenciar sentimentos.
Então, isso intimida as pessoas com quem ele analisa, com quem ele convive, né? Que são pessoas, às vezes, menos analíticas do que ele.